Existe um tipo de exaustão que o sono não resolve. Você deita, fecha os olhos, o corpo até para, mas a mente continua pesada. Não é só cansaço físico, é algo mais profundo. Algo que parece puxar você para baixo, mesmo quando você não fez quase nada durante o dia. E é aí que começa a confusão que destrói a vida de muita gente. Porque nem todo cansaço é igual. E pior, às vezes você acha que está cansado, quando, na verdade, está vazio. Existe uma diferença silenciosa, mas brutal, entre estar cansado e estar sem propósito. O cansaço vem do esforço. A falta de propósito vem da ausência de sentido. E quem não entende isso, vive preso num ciclo invisível. Trabalha, descansa, tenta de novo, mas nunca se sente realmente vivo. Porque o problema nunca foi o esforço. O problema sempre foi o porquê. Pensa comigo. Já houve dias em que você trabalhou muito, fez 1000 coisas, correu o dia inteiro e mesmo assim, no final, sentiu uma satisfação estranha. Um cansaço, mas um cansaço bom. Aquele tipo de exaustão que faz você deitar e pensar: valeu a pena. Agora compara isso com outro tipo de dia. Aquele em que você nem fez tanto, talvez até tenha descansado, ficou no telemóvel, viu vídeos, passou o tempo e mesmo assim, terminou o dia mais cansado do que começou. Sem energia, sem motivação, sem vontade de repetir o dia seguinte. Isso não é coincidência. Isso é o sinal mais claro de que você não está lidando com cansaço físico, mas com ausência de propósito. O cansaço físico tem lógica. Você gasta energia, o corpo responde, você precisa recuperar. Mas o cansaço emocional, existencial, espiritual, esse é diferente. Ele não vem do que você faz demais. Ele vem do que você faz sem significado. É como caminhar quilômetros sem saber para onde está indo. O corpo até aguenta por um tempo, mas a mente começa a quebrar. Porque o ser humano não foi feito só para sobreviver. Foi feito para sentir que está indo em direção a algo. E quando isso não acontece, tudo começa a perder cor. A pior armadilha é essa. A pessoa acha que precisa descansar, quando, na verdade, precisa de direção. Ela tenta dormir mais, mas acorda ego. Ela tenta distrair a mente, mas o vazio continua lá. Ela tenta fugir da sensação, mas quanto mais foge, mais ela cresce. Porque a falta de propósito não se resolve com pausa, se resolve com clareza. E aqui entra algo que poucos têm coragem de encarar. Às vezes, você não está cansado da vida. Você está cansado da vida que está vivendo. Existe uma diferença enorme nisso. Não é o mundo que te esgotou. É o caminho que você está seguindo. E isso dói, porque significa que o problema não é externo. Não é o trabalho. Não é as pessoas. Não é o tempo. É a desconexão entre quem você é e o que você está fazendo todos os dias. Quando existe propósito, o esforço ganha sentido. A dor ganha direção. O sacrifício deixa de ser peso e vira investimento. Mas quando não existe propósito, tudo vira obrigação. Tudo pesa. Tudo cansa mais do que deveria. Até coisas simples começam a parecer difíceis. Até levantar da cama se torna um desafio. E aqui está a verdade que quase ninguém quer ouvir. Você pode descansar por dias, semanas, até meses. Mas se continuar sem propósito, vai continuar cansado, porque o descanso recupera o corpo, mas só o propósito recupera a alma. Agora, pensa na tua própria vida. Quantas coisas você faz hoje, sem saber exatamente por quê? Quantas decisões você tomou, não porque queria, mas porque era o que esperavam de você. Quantos caminhos você seguiu, só porque pareciam seguros. E agora, você sente esse peso, essa falta de energia, essa vontade constante de fugir, e chama isso de cansaço. Mas no fundo, você sabe que é outra coisa. A falta de propósito cria um tipo de fadiga invisível. Você acorda sem motivação. Começa o dia já esperando que ele termine. Nada empolga de verdade. Nada prende sua atenção por muito tempo. Tudo parece vazio. E o pior, você começa a se culpar por isso. Acha que é preguiça. Acha que é falta de disciplina. Acha que tem algo errado com você. Mas não. Você só está tentando viver uma vida.
que não faz sentido para você. E isso cobra um preço alto, porque viver sem propósito não dói de uma vez. Dói aos poucos, vai tirando sua energia, vai apagando sua vontade, vai diminuindo sua ambição, até que um dia você olha para si mesmo e não se reconhece mais. Agora presta atenção nisso. Cansaço pede descanso, falta de propósito pede mudança, e confundir os dois é o que mantém você preso. Porque enquanto você acreditar que só precisa descansar, nunca vai questionar o caminho, nunca vai parar para refletir. Isso que eu estou fazendo realmente faz sentido para mim? E sem essa pergunta, nada muda. Mas quando você começa a perceber, quando você entende que não é só cansaço, algo muda dentro de você. Uma inquietação aparece, um desconforto começa a crescer. E isso não é ruim. Isso é o começo da transformação. Porque o propósito não aparece para quem está confortável. Ele aparece para quem está incomodado o suficiente para questionar, para quem sente que tem algo errado e decide não ignorar mais. Só que existe um detalhe. Encontrar propósito não é sobre descobrir algo mágico, de repente. Não é um momento cinematográfico. É um processo. É se observar. É testar. É errar. É ajustar. É se permitir sair do automático. É começar a prestar atenção no que te dá energia e no que te suga, no que faz o tempo passar rápido e no que faz cada minuto parecer uma eternidade, no que te faz sentir vivo e no que te faz sentir preso. E aos poucos, você começa a alinhar sua vida com aquilo que faz sentido, não de uma vez, mas passo a passo, decisão por decisão, escolha por escolha. E algo incrível acontece. O cansaço continua existindo, mas ele muda de forma. Ele deixa de ser um peso e vira um sinal de que você está avançando. Você ainda se cansa, mas não se sente vazio. Você ainda se esforça, mas não se sente perdido. Você ainda enfrenta dificuldades, mas sabe por que está enfrentando. E isso muda tudo. Porque, quando existe propósito, até o cansaço tem significado. Agora a pergunta não é: como parar de me sentir cansado? A pergunta é: eu estou cansado ou estou vivendo sem propósito? Porque dependendo da resposta, você não precisa de descanso. Você precisa de coragem. Coragem para questionar. Coragem para mudar. Coragem para sair do caminho que não faz mais sentido e construir um novo. E isso assusta, porque mudar exige risco. Exige sair da zona de conforto. Exige enfrentar o desconhecido. Mas continuar sem propósito custa muito mais caro. Custa sua energia. Custa sua motivação. Custa sua vida. Aos poucos. Então, talvez, o que você está sentindo agora, esse peso, essa falta de energia, essa sensação de estar sempre cansado, não seja um sinal de fraqueza. Talvez seja um sinal de que está na hora de mudar. Porque, no fundo, você não nasceu para apenas existir. Você nasceu para sentir que sua vida tem direção. E enquanto isso não acontecer, nenhum descanso vai ser suficiente. Mas quando acontecer, até o esforço vai fazer sentido. E o cansaço vai finalmente valer a pena. Existe um momento em que você para e percebe algo estranho. Você não está cansado porque fez demais. Você está cansado porque nada do que você faz parece importar. E isso muda tudo. Porque quando o esforço perde o significado, até as tarefas mais simples se tornam pesadas. Levantar da cama vira um desafio. Tomar decisões vira um peso. Pensar no futuro vira um desconforto. E você começa a se perguntar, mesmo que em silêncio: por que eu estou assim, se eu nem fiz tanto? Esse é o conflito invisível. O mundo te ensinou que cansaço vem do excesso, mas ninguém te ensinou que o vazio também esgota. E às vezes, esgota muito mais, porque o excesso cansa o corpo, mas a falta de propósito destrói a mente. Você tenta resolver do jeito que aprendeu. Descansa mais, evita esforço, procura distração, mas nada muda, porque você está tratando o sintoma errado. É como tentar apagar uma sede profunda com pequenas gotas de água. Não resolve, só prolonga o problema. E aqui começa o aprofundamento que poucos têm coragem de fazer.
Você não está apenas cansado. Você está desconectado de si mesmo. Existe uma versão sua que sabe exatamente o que quer, mas essa versão foi sendo silenciada por expectativas, por medo, por escolhas que você fez para agradar outros e não a si mesmo. E agora, você vive uma vida que funciona por fora, mas não encaixa por dentro. Tudo parece certo, mas nada parece seu. E isso cria um tipo de desgaste que não aparece em exames, mas aparece no seu comportamento. Você procrastina mais, se irrita com facilidade, perde interesse rápido. É vida pensa profundamente sobre a própria vida. Não porque você é fraco, mas porque encarar isso dói. E aqui vem a quebra de crença que pode mudar tudo. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais verdade. Motivação sem direção só te faz correr em círculos. Mas a verdade te obriga a olhar para aquilo que você vem evitando. A verdade de que talvez você esteja vivendo no piloto automático há tempo demais. E é nesse ponto que muita gente trava. Porque admitir isso significa aceitar que o problema não está no mundo, está na forma como você está vivendo. Mas existe uma história que talvez te ajude a enxergar isso de outra forma. Um homem acordava todos os dias às 6 da manhã, trabalhava o dia inteiro, voltava para casa exausto, comia, assistia a algo e dormia. Repetia isso todos os dias, sem falhar, sem questionar, durante anos, até que um dia, ele teve um dia livre e algo inesperado aconteceu. Ele não sabia o que fazer, não porque faltavam opções, mas porque faltava sentido. Ele percebeu que toda a sua energia estava presa a uma rotina, e sem aquela rotina, ele não sabia quem era. E foi nesse momento que ele entendeu. Ele não estava cansado do trabalho. Ele estava cansado de viver sem propósito dentro daquele trabalho. Essa é a revelação que muda tudo. O problema não é o que você faz, é o que aquilo representa para você. Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa. Uma se sente viva, a outra se sente esgotada. A diferença não está na atividade, esta no significado. E quando você entende isso, sua mente se expande, porque você para de buscar energia e começa a buscar direção. Você percebe que não precisa eliminar o cansaço, você precisa transformar a razão dele existir. E isso muda a forma como você enxerga tudo. O esforço deixa de ser inimigo. O desconforto deixa de ser um sinal de eu. E o cansaço deixa de ser algo a evitar e passa a ser algo a interpretar. Porque agora você sabe. Se o cansaço vem acompanhado de vazio, algo está desalinhado. Mas se o cansaço vem acompanhado de propósito, você está no caminho certo. E essa consciência muda suas escolhas. Você começa a dizer não para coisas que não fazem sentido. Começa a questionar caminhos automáticos. Começa a buscar experiências que te desafiam, mas também te preenchem. Não é fácil, porque exige sair do padrão. Exige desapegar de versões antigas de si mesmo. Exige abrir mão de certas seguranças. Mas pela primeira vez, você começa a sentir algo diferente. Clareza. E clareza gera energia. Porque quando você sabe por que está fazendo algo, seu corpo responde diferente. Sua mente reage diferente. Sua resistência aumenta. Você ainda sente cansaço, mas ele não te paralisa. Ele te impulsiona. E aos poucos, você vai reconstruindo sua vida. Não baseada no que esperam de você, mas no que faz sentido para você. E isso cria uma mudança silenciosa, mas poderosa. Você para de fugir do dia e começa a construir o dia. Você para de sobreviver e começa a viver. E no final, você entende algo que muda completamente sua perspectiva. O problema nunca foi o cansaço. O problema sempre foi viver sem propósito suficiente para justificar o esforço. E talvez, só talvez, essa sensação que você carrega hoje não seja um sinal de que você precisa parar, mas de que precisa mudar de direção. Porque, no fundo, sua mente já entendeu, sua alma já sentiu e seu corpo já está mostrando. Agora só falta você ter coragem de alinhar tudo isso. E quando isso acontecer, você não vai precisar de mais energia. Você vai finalmente saber para onde ir.
E quando você sabe para onde está indo, até o caminho mais difícil se torna suportável. E é aí que tudo muda. Sem anúncio, sem aviso, sem barulho, mas de forma definitiva. E talvez esse seja exatamente o ponto em que sua nova vida começa.